Olá, nós vamos rapidamente fazer uma abordagem sobre o capítulo 2 da Cisco. O que é que vocês devem saber no final deste capítulo? Explicar os objetivos do iOS, ou seja, do Internet Network Operating System da Cisco, quer no router, quer no switch. Explicar como aceder e navegar, ou seja, andar no próprio iOS para configurar os dispositivos de rede. Descrever a estrutura do comando, qual é o significado daquela prompt, se estamos no modo privilegiado, no modo do utilizador. Depois, configurar o nome dos hosts, ao fim e ao cabo, mudar o nome do router e do nosso switch. Utilizar comandos de iOS para limitar os acessos, através de limitações em termos de portas, definir passwords, restringir o número de acessos que posso ter via telnet, por exemplo. Depois utilizar os comandos do iOS para guardar as configurações, porque eu estou a configurar um router e estou a configurar um switch. No entanto, se eu não guardar essas mesmas configurações, aquilo que eu fiz é perdido. Depois explicar como é que os dispositivos de rede se comunicam ou comunicam entre si. Configurar o dispositivo de host, ou seja, neste caso o que é o nosso computador, que já fizemos aqui na aula e vocês já viram várias vezes, e testar a ligação através do nosso famoso comando ping, que já foi utilizado várias vezes em contexto de sala de aula. O capítulo 2 é composto então pela definição do iOS, o acesso ao dispositivo, neste caso da Cisco ou iOS, a forma como nós vamos navegar no iOS e a estrutura dos comandos. Depois vamos configurar os nomes dos utilizadores, limitar o acesso em termos de configurações, em termos de portas, limitar os acessos e salvar as configurações. Vamos também falar um bocadinho de endereços IPs, que nós já falamos, e do endereço dos dispositivos, de que forma nós podemos depois fazer com que aqueles conjunto de computadores comuniquem entre si e testar a ligação, como eu já referi anteriormente. Basicamente, o esquema que nós vamos seguir será este. Nós vamos trabalhar com 2 switches e um PC ligado a cada switch. E para dar início às configurações, nós sabemos que num sistema operativo existe uma estrutura básica. E aquilo que nós temos aqui é, digamos, que as 3 camadas essenciais que existem no sistema operativo, que é o hardware, em termos práticos é a parte física, né, onde estão as peças. Depois temos o kernel, que vai fazer a comunicação entre o hardware e o respectivo software, e esta parte é responsável pelos recursos do hardware. Portanto, depois temos o shell, que é aquela camada que está no topo e que está em contacto diretamente com o utilizador e que nos permite então aceder ao sistema operativo, quer através da linha de comando, neste interface, quer através do GUI, do interface gráfico. Eu bem sei que o interface gráfico por vezes é mais apelativo, mas nós vamos trabalhar no interface de linha de comando para que vocês se habituem a utilizar os comandos manualmente. Depois, o que é que nós temos em termos de funções e em termos de sistemas operativos? Quer dizer, todos nós sabemos do dia a dia que existem algumas funções simples, nomeadamente a utilização do rato, a saída ou inserção de texto, desde o som. Quer dizer, o sistema operativo tem um conjunto de configurações que nos permitem, ao fim e ao cabo, comunicar com a máquina. Depois, relativamente aos switches e aos routers, o iOS oferece configurações relativamente diferentes, nomeadamente a configuração das portas. Eu no router, se eu quiser configurar um computador, eu vou ter que configurar aquela porta, vou ter que ativar aquela porta para depois poder utilizá-la mais tarde. E depois nós sabemos que todos os sistemas operativos também da Cisco, todos os dispositivos da Cisco vêm com um determinado iOS padrão, que depois poderá ser feito ou não o upgrade, atendendo à capacidade que a flash tem, para que se possa fazer esse mesmo upgrade. Vamos avançar. Então reparem, onde é que fica armazenado então o nosso iOS? Fica armazenado na flash, é esta cartazinha que nós depois iremos ver na sala de aula.
É um armazenamento não volátil, que significa que não se perde. Não acontece como acontece no computador quando nós estamos a trabalhar, desligou, falhou a luz, há uma falha de corrente, aquilo que eu estou a fazer vai tudo à vida e desaparece. Neste caso não acontece. Pode ser alterado e substituído conforme for necessário. Pode ser utilizado para armazenar várias versões do iOS, significa que eu posso ter uma 15, uma 12, enfim. Eu posso eventualmente atualizar o iOS e quando eu estou a arrancar com o meu sistema operativo, o iOS é copiado da memória flash para a RAM. Então ele acontece tal e qual como acontece num computador. Eu tenho um sistema operativo instalado no meu disco rígido e quando eu ligo o computador ele vai, é ativado e fica em memória para poder executar as funções que eu solicito, desde, por exemplo, o próprio clique do rato até a visualização da imagem. Depois, a quantidade de memória flash e de memória RAM determina a versão do iOS que eu posso utilizar. Portanto, se eu quiser utilizar a versão 15 do iOS, eu tenho que ter uma capacidade em termos de memória que suporte esse mesmo iOS. Eu tenho, repare, imaginem que o sistema operativo tem 10 megas e eu quero colocar numa flash que tenha 5. É óbvio que isto é impossível. Portanto, vocês têm plena consciência disso. Depois, o que é que nós temos em termos de funções? Nós sabemos que as funções em termos de router são extremamente importantes. Uma delas é a questão de segurança e eu aí tenho que sempre pensar na questão de segurança. Quem é que pode aceder? De que forma é que pode aceder? Se pode aceder através de SSH, se pode aceder através de Cellnet, os processos. Depois o roteamento, a questão do encaminhamento das mensagens, a qualidade de serviço, que é outro aspecto muito importante. O que é que tem prioridade e o que é que não tem prioridade. A questão do endereçamento, definir os endereços em termos das minhas portas, gerir a questão dos recursos e as interfaces que eu tenho ou não ligadas e ativas no meu interface.